Meus amados, vamos dar início ao nosso estudo hoje pela manhã. Nós temos o tema proposto para o dia de hoje, marido segundo a palavra de Deus. O marido segundo a palavra de Deus. E é interessante porque, por mais que a gente saiba o que nós devemos realizar, mas a gente vê que falta muito para a gente chegar no nível que a gente deveria estar, né? Por mais que a gente tenha todo esse conhecimento, toda essa particularidade. Mas talvez você possa falar assim, mas pastor, já estou calejado, já estou, né? Já estou dobrando o cabo da boa esperança. Ok, então, né, continue servindo o Senhor Jesus Cristo sendo um bom marido, ou sendo um bom orientador para os filhos, para os netos, né, para os bisnetos, ensinando como esses devem proceder na sua caminhada, no seu dia a dia de caminhar com o Senhor, nosso bondoso Deus. Não é porque você já está no final da carreira que você não possa aprender, né? Podemos aprender sempre com a palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero convidá-los para lermos a palavra do Senhor lá em 1 de Pedro 3, 7. Primeira carta de Pedro 3, 7. Ele fala assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações, para que não vos interrompam as vossas orações. É interessante que o texto nos traz um alerta e nos traz aqui uma orientação, ou várias orientações, mas um alerta muito importante. E aqui eu já quero indagar, né? Como que as nossas orações podem ser interrompidas? E ele fala, para que não é o final lá, né? Para que não venha acontecer isso. O que não venha acontecer? Para que não seja interrompida as vossas orações. E percebe que ele não está falando aqui, senão Deus vai parar de te ouvir. Não é isso. Se você não cuidar bem da sua esposa, você vai... eu vou parar de ouvir você, porque você está em pecado, você vai errar, e você vai... eu vou parar de ouvir você, e não vou dar as costas para você, eu vou ficar de mal com você. Algumas vezes as pessoas pensam isso, que Deus fica de mal com a gente. Não, não é isso não. Deus está dando um gelão em mim, Deus me colocou na geladeira. Não, Deus não coloca a gente na geladeira não, irmãos. Mas o que o texto então está trazendo de consequência para nós, de um alerta para nós? Esse para que não sejam interrompidas as nossas orações, é que quando, e talvez você já tenha vivido isso, quando você está em crise familiar, em crise conjugal, em crise no trabalho, em crise no teu ambiente social, o que acontece na maioria das vezes? A gente se aproxima mais de Deus ou a gente se afasta mais de Deus? Quando eu estou doente, me aproximo mais de Deus. Tá, por um certo tempo. Mas depois de um certo tempo, o que acontece? Acontece um esfriamento espiritual. Acontece um esfriamento espiritual. As pessoas se distanciam de Deus. E no processo da caminhada é muito comum, ao conversarmos com casais que passam por momentos difíceis, momentos de crise no seu casamento, a pergunta que eu faço: como está a vida devocional de vocês? Como é que está a vida de oração de vocês? Como é que está a vida de leitura da palavra de vocês? Leitura da Bíblia. E não é raro, quase que 80% ou 90% dos casos eles relatam:
nós não estamos orando mais, eu não consigo ler mais a Bíblia, eu não consigo mais buscar o Senhor como eu buscava anteriormente, como eu orava anteriormente, porque a minha vida está um caos, eu não tenho mais paz de espírito para buscar e para orar. E por isso o texto já nos previne: cuide bem da esposa, maridos, respeitem ela, caminhe com ela para que as suas orações não sejam interrompidas, para que você não entre em crise, para que vocês não entrem nesse turbulhão, nessa correnteza que leva para a cachoeira. E pare de orar, e pare de buscar a Deus, e pare de interceder e clamar pelo seu lar, pela sua casa, e por você e por ela. Qual é o papel do marido no lar? Tem uma imagem aí, segundo o slide, com 3 imagens aí. Muitos vão achar, né, que o marido não pode ajudar na limpeza, né? Olha lá. Muitos vão pensar isso. Muitos vão pensar que o marido, ele é para dar presentes para a esposa, para cuidá-la, para mimá-la, né? Levando presentes e assim por diante. Dessas 3 imagens aí, qual que será que é o que mais mostra respeito e cuidado para com a esposa? Quem faz o serviço no lar, quem dá presente, ou o marido que consegue parar para ler a Bíblia e orientar espiritualmente o seu lar? Talvez você possa falar assim: os 3. Os 3, perfeito. Não está errado. Mas, muito mais do que ajudar na limpeza, e homem pode ajudar na limpeza, sim, senhor, né? Porque faz bem para todos, afinal de contas, todo mundo se beneficia de uma comida, né? Todo mundo se beneficia de um alimento ou de um lar limpo, um lar agradável. Todo mundo se beneficia recebendo presente ou dando presente. Mas nós não podemos aqui negligenciar o valor que tem de uma vida espiritual familiar. Uma vida espiritual familiar. A palavra de Deus não deve ser ensinada para a nossa família somente em nossa igreja, mas ela deve ser ensinada para a nossa família em nosso lar, porque o homem, ele é o sacerdote do nosso lar. O homem é o sacerdote do lar. É ele que está a chave e aqui o manancial de bênção para o lar e para a casa. Próximo slide vai mostrar aqui 2 situações que muitas das vezes nós vemos dentro de circunstâncias familiares. A primeira circunstância ali, a primeira imagem desse homem, dessa mulher, disputando forças. E muitas vezes nós observamos marido e mulher, marido e esposa, disputando força para ver quem pode mais. E aí o marido fala assim: olha aqui, esposa, você obedeça porque eu sou o cabeça. Porque eu mando aqui nesse lugar, eu que sou o cabeça, eu que mando. A esposa, para não ficar para trás, o que ela fala? Você é a cabeça, mas eu sou o pescoço, isso só vai virar para onde eu quero. E acaba criando uma disputa entre homem e mulher. Mas é esse o princípio do Senhor? Não, não é esse o princípio de Deus. O princípio de Deus é que os dois se tornem uma só carne, um só pensamento, uma só ação. E a segunda imagem, a imagem da direita aqui, para mim, vai mostrar que devia ser esse de mão dadas, andando um do lado do outro, com um propósito, um objetivo, uma centralidade correta. O marido, segundo a palavra de Deus, em primeiro lugar, ele deve amar a esposa. Amar a esposa. O marido, ele foi feito para amar e cuidar da esposa. Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27, fala assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a
apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E o versículo 25, ele inicia justamente com uma preposição de ordenância. Maridos, amai vossa mulher. E percebe que ele não traz aqui uma ordenância condizente com algo. Amai vossa mulher se ela for boazinha. Amai vossa mulher se ela for dedicada. Amai vossa mulher se ela te amar. Da mesma forma que, quando a Bíblia orienta as esposas a serem submissas, não é se o marido for bom, se ele te amar, se ele te cuidar, se ele fizer o cuidado com você. Não, ele fala, sede submissas. E mesma forma, sede amai, sede amoroso para com a tua esposa, cuidando dela, orientando ela. Da mesma forma que Cristo foi e derramou amor, foi aquele que amou a igreja até o final. O amor aqui, ele é exclusivo. O amor que o marido tem para com a esposa deve ser exclusivo. Um amor sacrificial, um amor santificador e um amor que tem Cristo como modelo amando a igreja. Vamos pensar no amor exclusivo. Quando nós pensamos em amor exclusivo, nós vamos ver que Deus, desde o Velho Testamento, proíbe que os seus filhos adorem outros deuses. Por quê? Porque no cristianismo, nós não temos vários deuses, mas nós temos um só Deus. E os servos desse um só Deus devem adorar somente a Ele. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo como uma só pessoa, sendo o objetivo da nossa adoração. Assim, o marido deve amar a esposa de forma exclusiva, e não amando outras coisas, ou outras mulheres, ou outros objetos que venham substituir, ou que venham tomar o lugar da esposa. Mas o marido que quer, por exemplo, trair a esposa, está pensando, não, mas eu não estou amando, é somente impulso sexual do corpo. Mas você acha que isso a esposa vai se agradar? Isso será que Deus vai se agradar? Isso será que vai trazer santificação para o teu corpo, para a tua vida, para a tua intimidade com a tua esposa? Não, não vai. Então causa o que isso? Causa a separação e causa danos. Danos perversos, danos que separam. Mas o mundo cada dia mais está pregando um casamento livre, um casamento sem compromisso, sem lealdade, sem fidelidade, sem exclusividade. Falando que exclusividade é coisa do passado, é coisa antiga. Hoje cada um pode ter a sua vida com a liberdade, porque o corpo é teu e você faz dele com o que você quiser. Olha, estamos aí. Como vamos falar contra isso? Vamos falar contra isso olhando a palavra do Senhor, que não passa e que não acaba. O amor do marido para com a esposa, ele deve ser exclusivo. Mas também ele deve ser sacrificial. E vamos abrir aqui um parênteses. Para amar o outro, ou para receber o outro como casamento, em aliança de casamento, o que nós devemos fazer? É se sacrificar, é abrir mão de si, um pouco de si, para que o outro tenha espaço e consiga encontrar esse espaço junto com você. Se você vai para o casamento sem a disposição de abrir mão de parte de você, não tem como. Não tem como. Você vai ter que estirar algum espaço do teu guarda-roupa para colocar a roupa do outro. Você vai ter que ter um espaço diferente na cama, porque o outro está lá também. Você tem que ter um espaço, de perder algum espaço na sua casa, porque o outro está lá. Eu vi uma vez uma reportagem, eu estava no seminário ainda, que um casal estava brigando, e a ponto de separar, porque um gostava e cria que o rolo do papel higiênico deveria sair por cima.
E o outro achava e considerava, e de forma absurda, que aquilo não poderia acontecer, mas o rolo deveria sair o papel por baixo do rolo do papel higiênico. E outro, como que pode? Porque quando sai por cima, não toca ali no piso, porque quando está por baixo, ele toca no piso, e a ponto de procurarem um aconselhamento, um terapeuta, porque estavam dispostos a se separarem por causa do rolo de papel higiênico. E o terapeuta falou assim: olha, vocês têm bastante dinheiro, não tem? Temos. Então, cada um faz, você constrói mais um banheiro, e aí você coloca o jeito que você quiser, o papel higiênico. Porque é um absurdo, meus irmãos. E até assim, a gente fala, não, mas como que pode alguém brigar por causa disso? Mas pode. Pode. Existem circunstâncias até piores, até menores do que essas circunstâncias, e elas batem à nossa porta muitas vezes, e quando a gente vê, fala, por que eu estou brigando por causa dessa coisinha tão pequena? Eu estou deixando de sacrificar algo tão pequeno. E aí, olhando para a gente, né? Eu lembro quando nós tivemos a oportunidade de comprar o apartamento que nós estamos hoje, e eu tinha algumas tralhas lá, que eu gosto muito de trabalho manual, e algumas tralhas lá guardadas, que eu guardava, um pedacinho de madeira, um pedacinho de lata, um parafuso, e você vai acumulando, o que acontece? Fica um espaço grande. E aí eu olhei para aquilo lá, para aquelas coisinhas minhas que eu tinha tanto apreço por aquelas tranqueiradas lá, e eu falei assim, não, esse apartamento é muito pequeno para a gente, não vai dar não. Não vou comprar esse apartamento não vou para lá não, porque eu vou ter que abrir mão dessas coisas todas aqui que não vai caber. E aí vai de cá, vai de lá, vai de cá, vai de lá. Eu falei, mas por que eu estou me agarrando a isso? Fui lá, peguei uma bolsa, enchi uma bolsa. Falei, o que está aqui fica. O que não entrou aqui, joga fora. Coloquei tudo dentro de uma caixa, saí lá e falei, Denise, pega os meninos e coloca lá na rua, porque eu não quero não quero nem ver essas coisas saindo aqui da minha casa, porque o meu coração está apertado, mas nós não devemos pegar a essas pequenas coisas. Meus amados, para amar o outro é preciso se sacrificar, abrir mão de si, para receber o outro, de coisas até que são aparentemente fundamentais para a gente viver, mas na realidade não são. E quantas outras coisas nós achamos que é fundamental e acaba passando, e não é fundamental. Fundamental é amar como Cristo amou, é se sacrificar. Que é muito mais do que jogar alguma coisinha que você está guardando lá, é muito mais do que olhar aquilo como fundamental para a sua vida. Não é. Fundamental para você é amar a tua esposa da forma que Cristo amou, se sacrificando por ela, cuidando dela, amando ela até o final. Mas também esse amor, ele é santificador. Ele é santificador. Porque o amor restaura a alma. O amor restaura a alma. O amor cuida. O amor santifica. E amar como Cristo amou. E ele fala assim, olha, Tito 3, 5 e 6, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele regenera, ele lava, ele salva. Através e por causa do ato que Cristo realizou naquela cruz. Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A ação de salvar, de cuidar, de regenerar, de purificar, vem de Deus através de Cristo Jesus, aplicando essa verdade em nossas vidas, mas da mesma forma que é aplicado de Deus para nós através de Jesus, nós devemos ser esse
canal de bênção, essa instrumentalidade de Deus na vida da nossa esposa. Na vida da nossa esposa. É nós que devemos cuidar, é a gente que deve pastorear. O filho tem o mesmo objetivo que a eleição do pai, falando de Jesus Cristo. Ele teve essa mesma função, e ele exerceu essa função. Veja lá em Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor. Jesus tinha o mesmo objetivo, a mesma ação que Deus Pai tinha. Qual o objetivo? A eleição. Deus elegeu antes da fundação do mundo. E como que isso ocorreu? Com a vinda de Cristo. Então, Cristo e Deus estavam na mesma ação, no mesmo projeto. E aqui, pode falar assim, submissão de Jesus. Na mesma missão. Abaixo, na mesma missão. A ação de Deus Pai chama Jesus para agir com a mesma ação salvadora e transformadora. Assim como também nós somos ferramenta divina para alcançar a nossa esposa, amar a nossa esposa, cuidar dela. Tudo para a glória de Deus. Sim, tudo para a glória de Deus, sendo instrumentalidade de Deus para abençoar, para a glória do Senhor. Deuteronômio 24:5, homem recém-casado não sairá à guerra, nem se imporá qualquer encargo por 1 ano, ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que a tomou. O que acontecia com esses homens? Esse homem recém-casado, ele não podia ir para a guerra. Ele tinha que ficar em casa para quê? Para se ser feliz, para se realizar no casamento? Para alcançar a felicidade do casamento? Não. Qual que era a felicidade que ele devia promover? Veja lá o versículo. Deuteronômio 24, isso. Qual que é a felicidade que ele deveria promover? A felicidade, a mulher que a tomou. Não era para plantar uma roça. Não era para alcançar a felicidade própria. Se realizar. Mas era para realizar quem? A esposa. A felicidade dela. O homem não ia para a guerra, ficava em casa 1 ano para alcançar a felicidade da esposa. Olha só. E aí a gente olha e fala, mas aquele povo era machista. Machista, você acha que isso é machismo? Machismo se fosse assim, para que ele se realize, para que ele alcance a felicidade própria no lar. Não, não é isso não. Ele está levando e sendo instrumentalidade de Deus para abençoar e para promover a felicidade à mulher que a tomou. O homem bíblico procura esse realizar da esposa, a felicidade da esposa, o cuidado com a esposa e o amparo da esposa. 1 Coríntios 13, versículos 4 a 8, nós iremos ler, mas se você observar todo o 1 Coríntios, vai falar sobre o dom do amor. E ele fala assim, versículo 4, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Presta atenção nessa frase. O amor jamais acaba. Mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. A ação do amor de Deus a nós não acaba. Mas e a nosso para com
as pessoas à nossa volta? Também não. Não pode ser assim. Ah, mas então por que o amor lá acabou? Acabou porque o amor é um sentimento e você não cuidou do sentimento. Mas se você alimentar, se você cuidar, se você amparar, essa árvore vai viver para sempre. Ela vai ser alimentada e vai estar ali para sempre. O amor bíblico pode acabar? Não, não pode acabar. O que acaba é o amor das músicas, o amor das filosofias, dos pensamentos, o amor da novela, o amor do seriado, né, das séries, o amor do ímpio que não cuida. Mas o amor bíblico, esse não acaba. Tem espaço para o egoísmo? Não, não tem espaço para o egoísmo. Ele tem espaço para quê? Para olhar o outro e cuidar do outro como aquele que Deus colocou para você cuidar, pastorear e amar. Mas é papel para os fortes. É papel para os homens honrados. É papel para os homens e para os maridos, segundo a palavra de Deus. Também, em segundo lugar, esse homem, segundo a palavra de Deus, ele é servo de Deus. Ele é servo de Deus. O que é melhor? Servir ou ser servido? Talvez numa festa, né, você fala assim, eu quero ser servido, né? Porque eu, numa festa, estou lá na festa, e estou sentado à mesa, e estou no lugar de honra e vou ser servido. Aos nossos olhos terrenos e carnais, ser servido é melhor do que servir. Porque servir cansa, dá trabalho, come pouco, ou se algumas vezes o patrão é muito duro, não deixa você comer alguma coisa, né, que você gostaria de provar, que está ali, que você está servindo, vendo as pessoas se degustar com aquelas iguarias, né, que se tem em grandes bufês ou coisas semelhantes a isso. Mas, na lógica e na matemática divina, os últimos serão os primeiros. Na matemática divina, um dia é que nem 1000 anos, e 1000 anos que nem um dia. Na matemática divina, os humildes serão exaltados. Né? Então, a matemática divina é diferente. A matemática divina é melhor dar do que receber. É melhor servir do que ser servido. O marido deve se entregar à esposa para servi-la. Ah, mas pastor, eu sempre ouvi que é a esposa que é submissa ao marido. Mas ok. Biblicamente também é isso. E percebe que nós vamos ver dois aspectos: a esposa sendo submissa e caminhando do lado do marido, mas o marido também se entregando a ela. Um processo mútuo de entrega, um processo mútuo de envolvimento. E aqui é entrelaçar, não é ficar cada um na sua vida individual, separado, mas é o entrelaçar, é o se envolver, é parte dela em mim, parte de mim nela. É o processo de entrega mútua. Veja só o que diz em Mateus capítulo 20, versículo 27 e 28. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E percebe que a ação aqui é de servir, é de entregar. Entregar como Cristo fez. Se nós devemos amar como Cristo amou, nós devemos nos entregar como Cristo se entregou. E a ação aqui é de servo, servidão. Você quer que ela sirva você com submissão? Então o que você tem que fazer? Exigir? Impor? Eu sou o cabeça desse lar, você tem que me obedecer porque você é minha esposa. Não, é se entregar. Olha, eu vou servir, vou fazer. O grande problema é que, muitas das vezes, o cônjuge coloca condicionantes. Se você fizer tal coisa, eu faço tal coisa.
Se fizer tal ato, eu faço tal ato. Condicionante. Se você for boazinha, eu vou ser bonzinho. Se você falar grosso comigo, o que eu falo? Eu vou falar mais grosso ainda. Porque é condicionante. Mas a Bíblia traz condicionante? Não, não traz condicionante. Ele traz o quê? Traz o aspecto de sermos servo. Servir. Sirva a Deus no seu casamento. Sirva a Deus no seu lar. Sirva a Deus no trato com a esposa. E se entregue a ela por completo, sem reserva. Ah, mas pastor, e minha individualidade? Tua individualidade acabou quando você casou. Mas que individualidade é essa agora? Tu casou, fez uma aliança, são uma só carne. A Bíblia não fala mais de individualidade, não, fala de você todo. Você é um só com ela. Deixa pai e mãe e une-se a sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. A individualidade de uma só carne, qual que é? É do conjunto. Mas você pode gostar ainda de bolo de fubá cremoso? Pode gostar de bolo de fubá cremoso e ela gostar de pizza. Não tem problema. Come pizza com ela e, se ela quiser, ela come bolo de fubá cremoso com você. Qual que é o problema? É a sobremesa, né? É a sobremesa. E tudo bem por isso também. Mas o que não pode fazer é os dois viver separadamente. Devemos ser servos. E o aspecto de servidão tem se deixado de lado para viver o aspecto do individualismo, o aspecto do eu. E aí isso é pautado por uma frase do eu tenho o direito de ser feliz. Você tem direito de ser feliz? Aonde que no direito felicidade é válida? Não. Felicidade é um estado de espírito. É a realização com que você tem. Deus colocou a esposa que você tem hoje, se realiza ali. E justamente a palavra de Deus vai falar assim, olha, se alegre com a esposa da tua mocidade. É ela que Deus lhe deu? Então, se realize com ela. Se reinvente com ela. Ah, mas na minha época, né? Então, lembre da época antiga e se realize com o dia de hoje. Porque é com ela que nós devemos caminhar até o final. E a palavra servo aqui é doulos, que ele usa. É escravo, servo, homem de condição servil. Um escravo, alguém que se rende à vontade de outro. Aqueles cujo serviço é aceito por Cristo para estender e avançar a sua causa entre os homens. Dedicado ao próximo, mesmo em detrimento dos próprios interesses. Servo, atendente. Aí complicou. Então, o homem, ele deve ser servo, andar junto, andar do lado, mas se entregar. Procurar o quê? A felicidade dela, da esposa. O homem bíblico olha para isso também. Jesus, mesmo sendo o cabeça, agiu como escravo, como servo. O que ele fez lá em João 13, de 1 a 15? Estava todo mundo lá esperando que algum discípulo fosse lavar os pés, porque isso dava já a característica de quem era o menor dos discípulos, porque sentava em roda. E nessa roda, meio que deitado, na verdade, nem sentado, com o cotovelo no chão e a mesa era baixa. E eles se posicionavam assim do mais importante ao menos importante. Ao servo, lá no final ficava o servo menor. E isso era dado também pelo processo de lavagem, porque quando começava a lavar os pés, começava a lavar os pés com a bacia no mais importante. Então, quando a água chegava lá no final, no último lá, a água já imagina como é que estava aquela água, né? Como é que estava aquele barro que estava lá, né? Imagina só como que era esse processo. Mas o que Jesus fez? O último lá falou, não, mas eu não sou o último.
Fala, não, eu só estou aqui, mas eu não sou o último é o outro lá, o outro. No outro tem que lavar. Se não é papel meu, o que Jesus fez? Ele levanta e começa a lavar os pés. Servo. Fazendo com servidão. Jesus precisava fazer isso? Não, não precisava. Mas por que ele fez? Ele fez para nos ensinar que servir nossa esposa, servir o marido, é um papel de todos. É o papel do homem crente no lar. Ser servo. Caminhar junto. O que ela precisa para ser feliz? Estando dentro da palavra de Deus, estando conciliado com a palavra de Deus, então faça. Se for fora da palavra de Deus, não faça, porque isso não estará trazendo felicidade plena. Mas apenas coisas banais. Ah, ela está querendo separar. É felicidade? Não, não é felicidade. Ame-a, cuide dela. Para que, em nome do Senhor Jesus, o amor de Deus venha alcançar o coração dela. O marido, mesmo sendo cabeça do lar, como ele deve agir? Com servidão. Servindo, amando, cuidando. O marido não pode ser acomodado. Nós temos visto uma inversão de valores muito grande no nosso tempo, meus irmãos. A masculinidade sendo colocada como ruim, como perversa. O homem ser honrado com hombridade sendo algo penoso, algo ruim. Mas não é algo ruim. O que é ruim é o que no passado se entendeu desse processo de ser homem honrado e começou a deturpar a palavra do Senhor com imposições, com falta de compreensão do cônjuge, né, e falta de amor no lar. Mas olhando aquilo lá como um exército, como um quartel, e não como um lugar onde o amor de Deus está sendo explanado e vai ser vivido. Fala, Marcão. E aí nós vamos observar o feminicídio, né? Homens que matam esposa. Mas esse, não, com certeza, não é o papel de um marido crente, de cristão, um homem que quer servir a Deus. Mas esse faz isso por quê? Porque quer servir a si mesmo. Não cuidou, perdeu, e agora usa da violência para impor o mal sobre a esposa, a ponto de matá-la. Absurdo completo. Falta da razão total. Hã? Ainda fala por amor. Mas amor a quem? Amar-se demais, né? Querer o outro escravo de si, dominado por si. Não cabe aqui. Não arde em ciúme. Né? E é interessante essa palavra que o texto lá de 1 Coríntios fala, que ele fala, não arde em ciúme. Ele tem um processo ali de cuidado, né? Cuidado aí que é meu, essa esposa é minha. Não vem não, porque, né? Não vem não. Mas ele não arde em ciúme. Ele não tem esse processo de possessão. Mas ele tem o processo do quê? De cuidado. Eu sou o marido dela, e eu vou andar com ela todo dia e vou cuidar dela. Fala nisso. Sim. Olha só que absurdo, né? Olha aí. O processo... Perfeito. E é lamentável, né? Porque nós esperávamos o quê? Que dentro das igrejas esse processo ocorresse de forma muito mais fácil e muito mais tranquila, mas muitas das vezes é apenas uma maquiagem.
de dentro da igreja, daquele que cuida e que sabe. Mas, pelo contrário, traz uma responsabilidade muito maior, porque nós temos a vida, né, a luz, o conhecimento da palavra de Deus e deixamos de fazer e praticar o cuidado para com a esposa. Né? E se formos olhar ainda o índice de divórcio, e aí, pasme, né, irmãos? O índice de divórcio de dentro da igreja é muito semelhante do divórcio dos de fora da igreja. E eu fiquei olhando e falei, mas calma aí, por que isso? É certo que esse índice é o índice de todos que se denominam cristãos. Então você tem pessoas de igrejas que não são e não têm o princípio de ensino, como se tem em muitas igrejas, como nas igrejas reformadas, mas mesmo assim ainda se esperava que essas pessoas teriam um conhecimento maior e teriam uma dedicação maior ao seu lar e não a essa imposição insana, tola, né, que mais afasta do que aproxima. Né? E ainda que a esposa do pastor aí estava bem disposta ainda pelo menos manter-se, né, dentro de um casamento no lar, porque a grande maioria das vezes hoje é o processo, não vou continuar com isso, eu vou me separar. Ou então vou trair. Ou então vou ser uma pessoa também ruim como tal. E não é esse o papel tanto do marido quanto da esposa, que servem a Cristo. Mas esse é o papel de ninguém, na verdade. Né? De ninguém. Porque o cuidado caberia tanto para aqueles que têm Cristo, como para aqueles que também não têm Cristo. A esposa da pessoa que bebe, ela não merece sofrer por causa da embriaguez do outro, seja por violência, seja por abandono ou coisas semelhantes a essas, ou até piores. Mas ele deve, a palavra de Deus nos mostra que devemos ser servo. Como Cristo realizou aquele sacrifício na cruz por nós, não se olhando o peso de abandonar o céu, mas vivendo aqui na terra. Eu quero ler Filipenses 2, 5 a 8. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Cristo realizou um sacrifício maravilhoso. Abandonou, deixou lá no céu, veio aqui na terra, assumiu a forma de homem, sendo um servo de Deus, um servo dedicado. Ele tinha todo o processo de dizer, não vou me envolver com isso não. Eles que se acertem lá, eles que arrumaram a encrenca, né? Agora eles se acertem lá, porque pecaram, agora estão deixaram a presença de Deus e a santidade que Deus o deu. Não, pelo contrário, ele assumiu a forma de servo, veio, serviu, dedicou-se com carinho e prontidão a amar e a cuidar para a glória do Senhor nosso Deus. Devemos ser esses servos que estão dispostos a abrir mão de si para o bem do outro, amando o outro a todo tempo e a todo instante. É fácil? Não é fácil. Não é fácil, mas é possível? Sim, é possível. Claro que é possível. Sim, é possível. Devemos ser esses que servem com dedicação e apreço e prontidão para a glória do Senhor, nosso bondoso Deus. Mateus 20, 26, não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. Será esse o que vos sirva. Quer ser servido? O que faz? Quem quer ser servido? Serve. Serve. Quer respeito da tua esposa? O que você tem que fazer? Respeite-a. Quer que ela te sirva? Sirva a ela. Dedica-se a ela. Olha, você é minha prioridade. Você é minha prioridade. E eu vou falar aqui algo que muitos casais têm vivido e tem sido danoso para o casamento. Muitos casais têm falado assim, eu só não separo por causa dos filhos.
Então, calma aí. Então, o casamento está estabelecido na onde? Nos filhos. Como segurança do casamento. E está certo isso? Não, não está certo. O casamento é estabelecido em Deus, mas com a esposa. E não com o filho. Não com a filha. A base do casamento não são os filhos. A base do casamento é o casal. Se você, marido, tiver que escolher entre filho e esposa, quem que você vai escolher? Eu vou ficar com o filho. Ah, não, claro que não está errado. Você tem que ficar com a esposa. Porque a esposa foi a mulher que Deus lhe deu. A esposa é. A mesma coisa o marido. A esposa com o marido. Deve escolher não os filhos, mas o marido. Por quê? Porque o marido foi o homem que Deus lhe deu para você. Mas então, pastor, você está falando que se deve abandonar os filhos. Não deve abandonar os filhos, não é isso não. Eu estou falando que a base do casamento não é os filhos. Não são os filhos. Um casal que casa e que não tem filhos, deixa de ser casal? Não, não deixa. Ele continua sendo casal mesmo não tendo filhos. E conheço casais, como o próprio reverendo Luciano e Dona Dorcas, que não tiveram filhos. São casais? Sim, são casais lindo, 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 lindo. Lindo de ver. Mas deixaram de ser casal porque não tem filho? Não, claro que não. Percebe que casamento e vida familiar, os filhos complementam, sim, é verdade. É bênção do Senhor, é alegria do céu, é muito bom. Mas a base do casamento não é dos filhos. É no casamento, é o casal, homem e mulher. Em primeira instância, o homem tem que se dedicar a quem? À esposa. A ela. E a esposa tem que dedicar a quem? Em primeira instância, ao marido. E os dois juntos se dedicam aos filhos, mas como secundário e não como primário. O que se tem feito hoje é uma inversão. Eu cuido primeiro do filho e, se sobrar tempo, eu cuido da esposa. Da mesma forma, a esposa também. Eu cuido do meu filho, depois, se sobrar tempo, eu cuido do meu marido. Porque ele já é grande, ele já é barbado, já é sei o quê, ela já é maior de idade, já é vacinada, vai tomar conta da vida dela. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Filho vai continuar sendo filho. Mas se você não cuidar da tua esposa, ela poderá ter um outro adjetivo. Cuidando dos pets. No conceito do mundo afora aí, né, que o pet não trai, né? O pet vai que não. Se alguém lhe oferecer um biscoitinho mais gostoso do que o que você oferece, o pet não vai também. Meus queridos, nós devemos cuidar sempre e amar sempre. E cuidar dos valores bíblicos e cristãos para nós. É nosso papel, como marido, como esposa, olhar o padrão bíblico para nós e assim servir nesse padrão bíblico. O papel do marido cristão, marido que, segundo a palavra de Deus, é, em terceiro lugar, instrumento de santificação. Instrumento de santificação. O papel do marido da nova aliança é de santificar a esposa também. Ou seja, o marido aproxima a esposa de Deus, como Cristo aproxima-nos de Deus. Assim como Cristo nos aproxima de Deus, é o ministério da reconciliação, nós estávamos desgarrados e fomos aproximados através de Cristo Jesus. Talvez você já viu aquele desenho onde tem um abismo no meio, entre duas plataformas de terra, e tem a cruz de Cristo ligando as duas partes e as pessoas atravessando. É essa a ideia. O marido é essa ponte para a aproximação da esposa de Deus. Pastor, mas então a esposa não pode orar? Pode. Ela não pode ler a Bíblia? Pode. Ela não pode? Pode sim, ela vai adorar a Deus, vai cultuar o Senhor, mas você também é instrumento na vida dela de abençoar a vida dela e cuidar dela para que ela venha se conectar mais com o Senhor. Como o esposo pode ser esse instrumento de santificação da esposa?
eu coloco aqui 4 partes, 4 pontos. O marido deve ser exemplo de santificação. Assim como eu me santifico, você pode se santificar. É exemplo. Eu mostro exemplo da minha lealdade a Deus, minha fidelidade a Deus, a minha caminhada com o Senhor. 2. O esposo deve orar em favor da esposa, da sua esposa. Orar por ela, clamando a Deus pela vida dela. Orando ao Senhor e colocando ela no lugar do Senhor. E em favor dela, intercedendo por ela. Orar com ela. E esse ponto aqui e o próximo é muito difícil. O 3 e o 4 aqui é muito complicado. Na dinâmica familiar de hoje, ao sair cedo, ao voltar à noite, ao trabalho, dedicação plena, muitas vezes, tanto com filhos e com o serviço, e homem e mulher hoje trabalham fora, na grande maioria das vezes, é algo mais difícil, mas devemos, na medida do possível, realizar essa tarefa. Num aconselhamento de casais, não faz muito tempo, eu passei uma tarefa para o casal, o marido orar com a esposa, uma oração de bênção na vida deles. E aí ela falou assim, mas como que eu vou fazer isso? Eu saio cedo, ela acorda mais tarde, eu chego à noite, ela já está dormindo, eu falo assim, olha, não sei como. Mas é de interesse de vocês resolver, não é? Então, resolva, dá-se um jeito, faz uma videochamada, ora aí, né? Faz uma videochamada no horário de almoço, se vira, dá um jeito, gente. Então temos hoje o mundo à nossa volta. A gente conecta com as pessoas lá nos Estados Unidos, vai conectar aqui do lado, por que não? Basta ter interesse e vontade de fazer. Fala, irmão. É isso aí, é o processo de se encaixar. Orar, muitas vezes, não é o processo só de estar do lado. Na nossa reunião de oração na quinta-feira é tudo online. Né? Cada um está em uma casa, lugar diferente, bairro diferente, até cidades diferentes muitas das vezes. Mas estamos orando juntos? Estamos orando juntos. Devemos nos encaixar nesse processo e ser canal de bênção na palavra para com a vida da esposa. Santificação é um processo que nós devemos ter junto com a esposa. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Na oração sacerdotal de Cristo, ele ora por isso. Ele pede para que nós venhamos ser santificados através da palavra. Isso serve para mim, mas serve para minha esposa também. E como sacerdote do lar, devemos planejar e executar tais tarefas com dedicação. Em primeiro lugar, o ministério do marido é cuidar da sua esposa. Em primeiro lugar, o papel do marido, o ministério do marido é cuidar da esposa. Aí a gente pode citar o exemplo que foi a nossa irmã Eunice colocou. Né? Em primeiro lugar, do marido do pastor lá, que a esposa quis trazer os móveis para a igreja, era cuidar da igreja ou cuidar fora da igreja, ou cuidar da esposa lá na casa. O primeiro ministério dele é cuidar da esposa, lá no seu lar. E antes de cuidar da igreja. Até um processo que alinha e que dá aval para que o marido, o homem, possa exercer o pastorado. Sim, segundo os seus filhos. Processo, primeiro eu cuido dela, depois os dois cuidam dos filhos. Como? Cuida da esposa. Porque o casamento não está legal porque a esposa não está sendo cuidada. Uma vez cuidando da esposa, o casamento sim estará melhor para os dois cuidarem juntos. O problema é que muitas vezes a gente fica cuidando a banana fumaça e não vai na raiz do problema. Eu fico só ligando o ventilador para a fumaça sair da casa e abrir na janela, mas eu não vou onde está o problema real. E o problema real não é problema de relacionamento com filhos, educação de filhos, escola, finanças. O problema real, o que é? É o tratamento com a esposa. Precisa tratar esse processo dessa hombridade e desse processo de marido e mulher. Para que isso possa ocorrer de forma adequada e esses outros, todos os parâmetros venham se encaixar adequadamente na minha lista de prioridade junto com o Senhor. Encerrando o nosso estudo dessa manhã, o marido, ele exerce um papel fundamental num lar feliz, um lar harmônico,
num lar que tem alegria. E a Bíblia é nosso guia, é nosso papel, o nosso instrumento, né? É mostrado pela palavra de Deus. Então devemos fazer uma análise pessoal e verificarmos onde estamos errando com as esposas, com a esposa, para que possamos corrigir o quanto antes e agir da forma bíblica e verdadeira para a glória do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, e se em algum aspecto você tem visto que tem negligenciado algo, volte, peça perdão, peça ajuda para a esposa. Minha esposa, eu quero fazer tal coisa, eu não estou conseguindo, me ajuda aqui, me facilita, né? Me ajuda a cumprir com esse papel, que é papel meu, e eu quero exercer isso com lealdade a você e lealdade principalmente ao meu Deus. Vamos orar. Ó Pai, é um desafio muito grande, ó Deus, à nossa volta, é de sermos homens honrados, homens que se dedicam plenamente ao Senhor, ao cuidado divino para com as nossas vidas e para com aqueles que o Senhor colocou à nossa volta. Peço a Deus que o Senhor esteja nos orientando, nos dando sempre o teu cuidado, e a tua palavra venha encontrar guarida em nosso coração, para que as nossas atitudes e comportamentos e ações sejam pautadas pela tua verdade, pelo teu amor e pela tua graça. Tem misericórdia, Pai, de nós, nos ajuda a viver mais a tua palavra e nos dedicar plenamente ao Senhor, cuidando das esposas para a glória do teu nome. Cuida, Pai, de cada um de nós, dos nossos lares, que nós não venhamos ser negligentes, ó Pai, mas venhamos ser atentos e atuantes como homens honrados que o Senhor nos faz. Muito obrigado, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Deus. Amém. Muito obrigado, meus amados. Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus.